Eu sou um menino que venho lá de Santo Inês, Maranhão, né? Eu sou de Santo Inês, natural de lá. E aí eu vim muito pequeno para o Ceará, aos 3 anos de idade. 3 anos, 4 anos de idade. E aí muitas pessoas perguntam o que foi que eu vim fazer no Ceará, né? Obviamente eu sou apaixonado pelo estado do Ceará, pelo município onde eu moro, que é Itapajé. Em Itapajé eu tive a sorte de encontrar pessoas ligadas à arte, né? Ligadas à dança, ligadas à cultura. E é como eu me manifesto como pessoa, como ser humano, como profissional. E aos 15 anos, 16 mais ou menos, eu me encontro com a arte, especificamente de forma profissional. E aí, através de um grupo que foi criado na minha cidade, né, com uma grande profissional da dança contemporânea, eu diria que a percussora da dança contemporânea em Fortaleza, Anália Timbó, atual diretora da Vidança, situado lá no bairro Vila Velha, em Fortaleza, foi que me mostrou esse caminho da dança, né, e como eu posso manifestar os meus desejos, né, as minhas ansiedades, os meus transtornos, as minhas felicidades através da dança. Então, em 2001, eu tive a grande oportunidade, a grande felicidade de encontrar com a Anália e com a Luizinha Braga, que era secretária de Educação na época, e que nos possibilitou, para 19 bailarinos, né, entre homens e mulheres, vivenciar essa experiência com a dança, né, a dança contemporânea, de forma muito significativa, né, de entender o seu corpo, de entender as suas limitações dentro de um trabalho de dança contemporânea. Um podcast de argumento e narrativa. Histórias.doc. Histórias negras importam. E na época foi assim, uma coisa louca, né? Assim, viver isso com a companhia de dança em um município de quase 60 mil habitantes, né? Mas uma companhia que estava se encaminhando para fazer um trabalho de modo profissional. E o que me deixava muito feliz ali naquele grupo, Augusto, era ver a multiplicidade de artistas que compunham aquele grupo, né? Entre artistas pretos, né, artistas negros, né, que passam também pelo LGBTQIA+, mulheres, né, mulheres pretas, e a misticidade ali daquele grupo enriquecia, né, o trabalho que a gente se propunha a fazer, que era fazer aula de dança, multiplicar esse trabalho de dança para o município de Itapajé, que eu acho que foi uma das grandes pegadas daquele grupo. Foi ao mesmo tempo em que a gente era bailarino, pela manhã a gente fazia aula, à tarde nós íamos para a escola dar aula, né? Então teve um trabalho de multiplicação muito maravilhoso naquela cidade. Todas as escolas do município, da sede do distrito, tinham atividades de dança, né? Mas, sobretudo, com um olhar de formação, né? Porque a formação ela é muito importante para o artista hoje, e a gente vivenciava no corpo e, ao mesmo tempo, a gente se doava para o próximo, né? Então, foi uma experiência maravilhosa. Eu diria que a única, assim, que eu consigo me lembrar como artista. E aí, de lá, eu comecei a desbravar, né, o mundo. Eu trabalhei muito tempo em Sobral, dando aula. Trabalhei em Alcântara, dando aula, em vários municípios ali do entorno, né, sobretudo do litoral do Vale do Curu, que foi ali Uruburetama, o Mirim. Depois fui chamado para coreografar e dirigir uma companhia de dança Itapajé, a segunda do município, né, que tem a minha direção, a minha assinatura. E aí a gente conseguiu também chegar em vários lugares. E são muitas histórias. Se eu for contar, assim, se eu me puxar pela mente, são muitas coisas que eu vivi, né, e que para mim, enquanto profissional, é muito importante, mas, sobretudo, pontuando algumas questões que eu considero importantes, que é vindo, por exemplo, de um lugar como Santo Inês, Maranhão, né, um artista preto, né, e acho muito importante pontuar isso, mencionar isso, um artista preto, né, e na minha família eu sou um filho adotivo, somos uma família de 10 filhos, né, 10 mulheres, 5 mulheres, 5 homens, né, e eu sou o único hoje com 2 formações. Sou formado em pedagogia pela UVA e em dança pela UFC, concurso técnico em dança, uma especialização em educação infantil, né? A pedagogia me traz esse cuidado
de dar aula, de saber conduzir uma criança, saber falar com uma criança, né? Eu diria que sem a pedagogia talvez eu não conseguisse lidar com crianças, sobretudo com as crianças, com o público que eu sempre dou aula, que são crianças pobres, que vêm de bairros periféricos, né, de Itapajé, crianças mesmo que saem da sua casa vai para um projeto social, que muitas vezes não tem nem o que comer em casa. Então a gente como artista tem que ter esse olhar sensível, né, esse cuidado para com essa criança, para com esse aluno, para você saber de fato aproximar sua arte dessa criança, né, entendendo a realidade dele, cuidando, abraçando. Então eu diria que eu sou um vencedor, né, passar por todas essas situações, né, perdi meu pai e minha mãe muito cedo e vim do Maranhão, sou adotado por uma família, e aí a arte me cuida, né, nesse sentido, a arte que me cuida, que me acolhe, né, obviamente eu me torno esse profissional e sou muito feliz pelos lugares que eu tenho conseguido chegar, e agora como diretor de cultura da cidade de Irauçuba, né, a convite da prefeita de lá, de Itapajé. De Irauçuba. Ah, você é diretor de cultura de Irauçuba? De Irauçuba, isso, de Irauçuba. Eu achei que era de Itapajé. Não. E tem sempre se repetido isso, aquela velha história de que você não é valorizado na sua cidade e tem outras que vêm e lhe valorizam. Eu sou a prova viva disso. E aí eu fui para Fortaleza muito preocupado em saber como é que eu ia viver, porque eu sempre fui um ser humano que eu trabalhei muito, né? Sempre trabalhei. Eu saí de casa, logo quando eu retorno do Maranhão, que eu fui com 14, com 13, 14 anos que eu retorno, por ter vivenciado trabalhar lá na pizzaria, já estava gostando de ganhar meu dinheiro. Quando eu chego em Itapajé, eu não quero ficar mais sem trabalhar, né? Mesmo iniciando ali uma graduação. E aí eu, rapidamente, vim trabalhar na Grandene de Sobral, mas quando eu vou para Fortaleza eu fico preocupado, porque eu não sabia como era que era o processo lá, né? E aí, quando tem aquele grande encontrão com os alunos e os professores da UFC, aí os professores vão dizendo, aí alguns alunos também, assim como eu, preocupado como era que ia sobreviver em Fortaleza, sobretudo quem vem do interior, né? Aí os professores rapidamente dizem, não, gente, aqui tem bolsas, a gente tem bolsas que vocês podem concorrer. Quem é do interior tem ainda mais um favorecimento, porque vem do interior, né? De fato, a bolsa que chama de auxílio, né? Auxílio estudante, acho que ela é prioritária para quem é do interior, né? Aí tem o auxílio e tem a residência, você escolhe, né? Na residência, você fica na residência, tem tudo, tem desde o café da manhã, como tem o almoço e tem a janta, e aí tem um quarto todo imobiliado. E se você escolher pelo auxílio, R$400, aí os R$400 vai direto para sua conta e você faz como você quiser, você aluga dividindo com alguém, né? E foi assim que eu fiz, eu preferi, porque aí eu fui alugar um apartamento com pessoas que já moravam lá, em Fortaleza de Itapajé, amigos, conhecidos. Aí fui estudar, né? Mas foi um desafio muito grande na UFC, porque quando eu chego em Fortaleza, eu vou querer me envolver com pessoas que eu realmente me interesso, que são pessoas da produção, né? E aí, naquele mesmo ano, eu já assumo a direção da companhia de dança, né? Quando eu chego em Fortaleza, eu sou convidado pela secretária de Cultura de Itapajé para assumir a companhia. Eu disse, como que eu vou assumir a companhia morando aqui, né? E ela acha graça assim, eu só estou lhe lançando o desafio, você vai ver como é que você faz. E aí as disciplinas eram ainda pontuais no primeiro semestre, né? Mas eu ainda estava com uma monografia do TCC da pedagogia. Quando eu apresento esse TCC da pedagogia, eu fico um pouco mais descansado ali, né, e despreocupado para poder vivenciar, de fato, a graduação em Fortaleza. Qual era o tema do TCC? Em TCC, da pedagogia, a minha monografia foi voltada para foi arte e educação nos bairros de Itapajé. Nos bairros de Itapajé. Foi de Itapajé e de Sobral. Eu lembro que eu fiz um mapeamento de crianças de Itapajé que tinha ali, que gostavam de ter uma relação já com a arte, né? Com qualquer tipo de arte, na verdade, não só com a dança. E aí eu fui mapear isso, fiz um mapeamento e busquei tentar apresentar nesse TCC como que a arte como é que ela tem um poder de transformação para essas crianças que estão ali no lugar de invisibilidade, né? E que não tem tanto acesso à arte. E aí
eu assumo a direção da companhia em Tapajé e estudando. Acho que eu fui bem atrevido nesse sentido, né? E consegui, e ao mesmo tempo ficava indo e voltando. Porque tinha um projeto em Tapajé que eu lembro, que era um projeto chamado Rede de Dança, que era um projeto que eu ganhei. Aliás, a minha cidade foi escolhida através da minha trajetória e a trajetória da Nazaré, que é outra grande artista, que eu tenho um carinho muito especial por ela, que hoje ela atua em Tapipoca, né? A Nazaré Rocha, está efetiva como monitora de artes na biblioteca de Itapipoca, biblioteca municipal. Quando eu tive a experiência de fazer disciplina fora do meu curso, né, do próprio teatro, que eu tinha interesse de mesclar ali a dança com o teatro, que eu lembro que eu peguei essa turma, né, era com a professora Consiglia. A professora Consiglia é uma grande profissional do teatro. E aí, quando eu cheguei, eram turmas imensas, né? De fato, você via a maioria de pessoas brancas, né? E assim, alguns pretos, né? Acho que há alguns que se consideravam pardos, mas a maioria das pessoas brancas. E eu percebi, assim, que as falas deles eram falas muito superior em relação à fala dos outros, né? Assim, eram falas de comparação, comparativas, comparar a minha história, de onde eu vim, quem eu sou em relação ao outro. E isso eu sentia assim, uma espécie de rejeição, né, nesse tipo de fala. O outro era tipo invisibilizar a história da gente, sabe, assim, na hora de fazer os trabalhos práticos, sabe? De querer só falar de onde você vem, daquilo que você é, dos seus pais, do lugar, e não dar espaço para o outro, né, dentro desse trabalho de grupo, na qual na época a gente estava ali se propondo a fazer. Então, eu percebi esse tipo de rejeição assim, sabe? E a gente ficava... eu, pelo menos, me sentia muito triste, porque a todo momento não deixava a gente se colocar como essa pessoa que a gente é, sabe? Assim, dessa história da gente, querendo invisibilizar a história da gente, né? E não tinha ninguém que contestasse sobre isso. Até a própria professora, acho que não percebia isso, que isso acontecia, né? Ou, de fato, não tomava alguma atitude. Mas não tinha, então, ainda, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, esse seu curso de dança... 2015. Pois é, bem recente, Bem né? recente, é. Mas não tinham ainda grupos de discussão dentro da Universidade Federal sobre... Tinha muito pouco, tinha muito pouco, inclusive tinha professores, né, que ministravam disciplinas, né, voltado para raças, etnias, né, mas eu acho que tinha a ver muito também com algumas questões que os professores traziam, sabe, assim. Infelizmente, tinha professores que não debatiam, não falavam sobre isso. Aconteceu muito isso, né, no ensino fundamental, de perguntarem por que eu era preta, minha irmã era branca, né? Obviamente, os coleguinhas, claro, obviamente não sabiam que eu era filho adotivo, né? Que eu vinha de uma outra família. Professores, inclusive, perguntando também, né? Me lembro, isso ainda no ensino médio, por que a tua irmã é branca, por que você é preto? E aí, isso tem algum tempo já, né? Ainda a gente não tinha um entendimento tanto dessas questões raciais, né? Etnias hoje, como é tão conversado, debatido. Dizia da maneira mais comum, né? Eu sou filho de outra família, né? E às vezes ainda dava uma explicação. E eu não entendo porque eu dava tanta explicação para aquelas pessoas. Mas é a forma que a gente tem de querer dizer, né? De querer explicar as coisas. Mas aconteceu muito, sabe? E às vezes eu não ligava muito para aquilo. O que me doía muito era porque eu sempre voltava na minha cabeça e me lembrava do meu pai, né? Obviamente da minha mãe de sangue, porque quando falava que eu era filho adotivo, eu me lembrava deles, né? Do meu pai e da minha mãe, que eu tinha perdido ainda muito pequeno, né? Mas aquilo ali me doía muito, porque eu sabia que era uma diferenciação entre eu e minha irmã, e era por cor, né? Mas aconteceu várias situações. Ainda bem que eram situações de fora, né? Porque com certeza, Augusto, se eu sofresse isso dentro da minha própria família, a minha família adotiva, isso para mim seria muito mais constrangedor, né? Iria doer muito mais em mim. Eu não sabia como é que eu ia lidar com aquilo, né? Ainda muito novo. Mas isso foi acontecendo em outros âmbitos também, de próprio trabalho,
né, na própria ABB Comunidade, que eu trabalhei em Sobral, depois que eu saí da Grendene, onde eu trabalhei, acho que foi um semestre na ABB Comunidade em Sobral, aconteceu isso, eu era o único professor preto, né, lá na ABB Comunidade, os outros era branco, um era do futebol, o outro era da natação, e às vezes quando tinha umas piadinhas, né, e tal, sofri muito isso, essas questões de bullying, né, mas assim... Mas tinha piadinha entre o corpo docente? Entre o corpo docente, era professores de educação Como é física. que era isso, assim, que tipo de piada? Piadinha, dizer assim, bom, piadinha assim, claro, porque que não dança aquelas danças negras, né? Aquelas danças que falam de preto, música da Daniela Mercury, eu gostava de dançar na época, as músicas da Daniela Mercury, eu me identifico muito. E, obviamente, isso tem um sentido, né? E aí eu não entendia muito bem, mas claro que era uma gracinha, né? Porque eu era negro e todos eles eram brancos, né? E era aqueles brancos bem branco mesmo, sabe? Mas eu também não sei se fazia isso com maldade, eu não sei se percebia, né, o grande prejuízo disso. Mas eu vivi muito isso, né? Nesses lugares por onde eu passei. O artista, ele já carrega o estereótipo em si, que é o de ser artista, né? Sim. A gente não é médico, a gente não é advogado e por isso a gente é a casta inferior, né? Uhum. Isso sob os olhos dessa sociedade capitalista. Uhum. E o artista preto e assumidamente LGBTQIA+, eu acho que ele carrega um fardo ainda maior, né? Como é que é isso para você no interior? Oh, uma pergunta muito importante, né, de ser feita e de trazer assim, alguns questionamentos para a gente mesmo. Às vezes a gente é tão atribulado pela vida, pelas coisas que a gente acaba esquecendo de coisas importantes que, por exemplo, como é ser artista no interior, né, ser artista preto, ser artista gay, né, ou mesmo lésbica no interior que é tão pequeno, né, e que tudo que você faz ou é muito bem visto, ou é muito mal visto pela sociedade, né? Mas eu te respondo assim de forma muito direta, Augusto, que é muito complicado e é muito difícil. Mas chega um momento da sua vida que você consegue reverter um pouco isso, né? Assim, reverter o quadro minimamente. Eu sempre costumo dizer que, por exemplo, no caso do preconceito, a sensação que eu tenho é que ele nunca vai acabar. Mas cada dia mais a gente consegue reverter um pouco do quadro, né? Assim, como por exemplo quando eu saio de casa com 14, 15 anos para trabalhar em Sobral, ter meu primeiro emprego, né? Eu consigo mudar a visão da visão da minha família em relação a mim, em relação ao Kleber, né? Que tem essa opção sexual, que quer ser artista e que a arte não serve para nada, né? A arte não serve, você não vai ganhar dinheiro, porque a primeira coisa que eu escutei na minha vida foi dizer: menino, tu vai morrer de fome se tu for fazer isso daí. Eu sofri preconceito com meu próprio pai, esse adotivo, né? Eu lembro que quando eu fui dar minhas primeiras aulas de balé clássico, ali entendendo minimamente como é a história do balé clássico, como é que se faz, meu pai algumas vezes ia na escola e ficava olhando, né? E depois ficava me recriminando. Por que tu fica fazendo aquilo dali? Aquilo dali não tem como é que se diz? Você não vai ganhar a vida com aquilo dali, não. Para de fazer aquilo, vai trabalhar. Enfim. E aí, quando eu saio de Itapajé, que eu venho morar em outra cidade para trabalhar, mesmo que não seja ainda de forma profissional com a dança, eu consigo reverter essa visão que a sociedade e a minha própria família tem de mim, né? Quanto um artista preto, né? Artista não, uma pessoa preta, que é filho adotivo, né? Que é homossexual. E essa realidade ela vai mudando ali aos poucos, né? Mas não acaba, assim, parece que não acaba o preconceito, ele está instaurado assim em todos os lugares. Mas eu consegui quebrar muito tabu quando eu fui trabalhar, ter meu primeiro emprego, quando eu consegui dirigir a companhia de dança na primeira vez que eu fui chamado, né? Quando eu consegui me formar, essas coisas vão ali, ficam pelo menos silenciadas. Ninguém diz nada, ninguém me olha mais torto, mas é muito difícil, porque tudo que você faz, para onde você vai, as pessoas lhe olham de rabinho de olho, né, como costumo dizer, lhe olham torto, dentro de um município como Itapajé, né, que não é tão grande, mas também não é tão pequeno.
Mas, por exemplo, quando eu chego no Rio de Janeiro e retorno, né, de uma temporada com a companhia, é só parabéns, como é que foi a experiência, né? Então, eu acho que a nossa superação, pelo menos a minha superação quanto artista, né, e como artista, entendendo todas essas questões que a gente acabaram de falar, para não ser repetitivo, né, elas vão ali ficando, em algum momento, em lugar de invisibilidade, né? Porque acho que você tá se desenvolvendo, você está crescendo, você mostra para as pessoas aquilo que você quer e você busca e você consegue, né? Minimamente, mas é muita história, são 20 anos de dança em Itapajé, atendendo, né, aquela população, dando aula, não só dançando, mas dando aula, fazendo trabalho de formação nas escolas, nos projetos, e eu acho que eu contribuí um pouquinho ali, viu? Aqui na Meroca teve uma experiência pequenininha, mas teve, né? De uma pessoa que estava, enfim, que iniciou um movimento de balé. E assim, inevitavelmente a gente ouvia, né? Não, isso aqui é coisa pra menino. Né? Menino, se for pra ali, vai... Sabe, essa carga que tem. Vocês enfrentam esse tipo de coisa lá? Muito, muito. E vai de cima para baixo, porque a primeira coisa que acontece é o estranhamento do professor ser homem, né? Ai, vivi muito isso. E não foi só em Itapajé. Assumi turma de balé em Sobral, eu dei aula de balé clássico, inclusive no próprio espaço da Valéria. Dei aula em Irauçuba, dei aula em Uruburetama, em todos os lugares. Eu estava fazendo a inscrição, aí o pai perguntava quem é a professora. Sou eu o professor. Aí você já via logo aquele estranhamento, aquela coisa, né? E aí, ao mesmo tempo, a própria criança, que geralmente 90% são meninas, né? Não querem levar os meninos porque aquilo não foi feito para homem, né? Balé foi feito para mulher. E aí, de tantos pais, às vezes, falar isso e o filho escutar, às vezes ele tem até vontade de querer experimentar e aí vai mudando, né? Ali a concepção do desejo mesmo, né? Mas existe muito. Homem, não vou levar meu filho para fazer balé porque isso aqui não é para homem. O homem joga futebol. Em interior, isso acontece muito. E eles dizem isso muito escancarado, entendeu? Às vezes a gente chama para conversar, mas é uma conversa que não se tem muito resultado, né? Assim. E aí, às vezes, você está tão cansativo, né? De bater naquela tecla, que às vezes você não vai muito longe, não. Mas acontece muito. Eu sofri muito preconceito por dar aula de balé, por ser homem, né? E claro que teve um momento que eu cheguei na minha vida, e aí isso não aconteceu mais, aconteceu muito pouco, mas hoje eu já não enfrento mais esse tipo de coisa, né? Até porque também eu não dou muita aula de balé mais, não dá mais tempo. Eu vou fazer uma única turma em Irauçuba, porque foi o primeiro pedido da prefeita, né? Foi isso. O primeiro pedido tinha muito essa vontade, mas não se tinha um profissional, e eu vou abrir muito por conta disso. Mas... graças a Deus, desde as inscrições até a informação de que vai ser eu, não senti até agora essa rejeição, né? Como senti muito nos primeiros anos que eu dava aula de balé, né? Qual é um sonho que você tem, algo ainda que você tanto deseja enquanto coletivo, né? Assim, que eu percebo que tem muitas pessoas que se inspiram em você. E algum outro sonho mais pessoal mesmo, na esfera pessoal? Eu diria que eu consegui hoje, né, eu consegui realizar muita coisa na minha vida, quanto profissional, quanto artista profissional, mas pensando também muito nos meus, e pensando no lugar onde eu estou, que é Itapajé. Eu tenho um sonho de ter uma escola de dança naquele município, né? Mas não só ter a escola de dança, né? Não só ter a escola de dança, ter todo um acompanhamento, né, dessas crianças dentro desse projeto. Eu tenho esse sonho assim muito grande. Eu entendo que não está tão distante, mas também nesse momento ainda por alguns sonhos particular meu, algumas coisas ficam ainda impossibilitadas. Mas eu tenho esse sonho de ver aquele município, sabe assim, fervilhando de bailarinos, não só de bailarinos, mas de artistas que bebam da arte, né? Da dança, do teatro, que esse mecanismo ele seja um mecanismo de
de verdade, de salvar esses meninos, sabe, Augusto? Preciso de mais ações, assim, de atividades assim em Tapajé para diminuir a criminalidade. E eu sei que isso é uma questão macro, não é só em Tapajé. Mas como a gente vive muito ali, dia a dia, naquela realidade, a gente vai tentando fazer essa mudança, ali da base, né? Do menor para o maior. Então eu tenho esse sonho de uma escola, entendendo que muitos alunos já passaram por mim. Né? Irauçuba, por exemplo, eu retorno para Irauçuba hoje como diretor de cultura, mas eu já dei aula em Irauçuba, de balé clássico, e hoje as alunas passam por mim, tudo grande, professor, você voltou de novo, né? Às vezes eu me sinto tão velho quando isso acontece, mas assim, são muitas histórias, sabe? Muitas histórias, e aquilo ali é eu, né? É um pouco de mim, é um pouco de onde eu passei. Então, eu tenho esse sonho lá em Tapajé, tenho certeza absoluta que teria demanda, né? E como aquilo ali ia crescer e ia fervilhar dentro de um município como aquele, porque na verdade Tapajé é um berço de artista. Trazendo uma outra informação também que é importante dizer, está sendo finalizado, lá em Tapajé, está sendo finalizado, provavelmente com inauguração e estreia. Queria muito que de repente você pudesse estar lá, junto com a sua equipe, para 2024, o teatro, que é o segundo maior no estado do Ceará, que é em Tapajé, com uma estrutura arquitetônica vindo ou é de Portugal ou é da França, ainda não fui buscar essa informação, com um terreno doado por um cara chamado José Maria Mello, que não está mais entre nós, que foi um grande amante e apaixonado pelo cinema, que foi embora muito pequeno de Tapajé para o Rio de Janeiro. Ele visitou ainda, naquela época, muito pequeno, ali, a realização da Globo, né? A montagem da estrutura da Globo. E ele tinha um sonho de fazer algo parecido daquilo ali que ele estava vendo no Rio de Janeiro, da Globo, em Tapajé. A grande diferença foi que esse sonho dele não foi uma Globo, graças a Deus que não foi uma Globo, né? Mas o sonho dele, de fato, se concretizou. E é mais uma daquelas histórias que a gente assiste na televisão, que você vê que tem aquele final feliz, mas quando você termina o filme, você volta para a realidade. Não, essa história, de fato, ela é verídica. Hoje, em Tapajé, a gente tem a universidade, que é um grande potencial de 2 anos, vai completar 2 anos agora na semana que vem. Vai ter aniversário, eu vou me apresentar também lá, dessa UFC, mas com o teatro já finalizado, né? E o teatro leva o nome da mulher dele, é o Jardim de Anitta. O nome dela era Anitta, da esposa dele, de José Maria Mello, e ele homenageou o teatro com o nome dela. É a coisa mais magnífica e contagiante da face da Terra. Agora a gente chama aqui a nossa amiga Emily para entregar uma lembrancinha do município de Meroca. Obrigado. Um abraço, obrigado. Né? Sim, obrigado. De nada. Que lindo. Queria muito agradecer você ter vindo lá, né? Principalmente no dia cheio como hoje, né? Como você está assumindo aí essa responsabilidade lá em Irauçuba. Mais uma vez surpreso, porque você achava que era em Tapajé, né? Mas você ter vindo aqui reforça, né, sua generosidade e caramba, que história bonita, viu? Assim, fiquei surpreso não sabia que sua história era tão complexa, tão cheia de nuances, né? E já vi que a gente vai precisar de mais momentos ainda, né, para aprofundar esse assunto e trabalhar junto. E só nos resta parabenizar pela sua trajetória. Augusto, eu que agradeço pelo convite, de ter me trazido aqui, né, para poder comungar com vocês e comungar com essa cidade tão bonita que é Meroca, sobre as minhas experiências. Eu parabenizo muito a você e a sua equipe por propiciar um momento como esse e tratar de questões como essas tão importantes, né, que é falar dos nossos antepassados, das pessoas que vieram antes da gente e que de fato batalharam por esses espaços que hoje nós estamos, né, podendo desfrutar. Falar dessas questões raciais que é tão importante na nossa sociedade, né? E que bom que a gente está falando delas através da arte, né? Através da cultura, através desse movimento que é muito forte e que é muito pulsante, né?
Então, agradeço de coração, espero que eu possa ter atendido aí as expectativas, agradecer a toda a sua equipe, de verdade eu quero poder vir mais vezes, pra gente fazer mais trabalho junto, sempre nessa perspectiva aí, né, da arte, de ser a arte que nos mobiliza, né? Então, estou muito feliz, muito obrigado e vamos para frente, né?